Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalissa, eu sou psicóloga e também orientadora profissional de carreira. A minha intenção aqui com esse vídeo é conseguir mostrar para vocês como montar um cronograma de estudos para estudar para o Enem desse ano. Primeiro, a gente precisa entender o que é o Enem. Então, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que é aplicada pelo governo federal com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes no final da educação básica. Sem falar que a prova do Enem é uma das principais formas e meios para você conseguir entrar no ensino superior. Porque com o Enem você consegue usar a sua nota no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é um programa que abre sempre janeiro ou fevereiro ali por volta. Você também pode usar o Enem para conseguir bolsas de estudos em faculdades particulares pelo ProUni, o financiamento estudantil pelo FIES ou acesso até a universidades fora do país, como Portugal e outras instituições também que usam a nota do Enem para admissão, tá bom? Além do mais, você consegue com o Enem a certificação do ensino médio para provar que você concluiu os estudos. Então, o Enem ele é muito importante e relevante para que você consiga começar uma faculdade, né, até mesmo ir para fora do país, então é uma oportunidade muito legal. Como que é feita a prova? São 2 dias, sempre 2 domingos consecutivos, tem sido assim nos últimos anos. É uma prova objetiva, que você vai marcar alternativas de A até a alternativa E, mais ou menos. E também tem uma redação dissertativa argumentativa. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 por área. Então, 45 questões de linguagem, 45 de humanas, 45 de matemática e 45 de natureza, mais uma redação. Então, o Enem é uma prova longa, é uma prova cansativa. Só que existe técnica e formas da gente aprender a fazer essa prova do Enem. E aí, ao longo dos próximos vídeos também, a gente vai estar ensinando técnicas de estudos, como que o Enem corrige a prova, quais as melhores questões para você acertar e tudo mais. Então, aplicativos para te ajudar a estudar. Então, já dá um print na tela, baixe esses aplicativos, tá? Para você testar. Veja o que melhor funciona para você. Nesse aqui, Imagine, é sobre redação e os outros tem aulas gravadas, tem exercícios para você fazer. Então é legal que seja um aplicativo, porque normalmente como a gente está sempre com o celular na mão, é uma forma da gente conseguir estudar para o Enem, às vezes está esperando um ônibus, às vezes está voltando para casa, então aproveita o tempo que você tem para estudar, tá joia? Outro aplicativo que não está aqui, mas que eu recomendo, se chama Planejativo, ok? E lembrando que todos esses aplicativos são gratuitos, mas se você quiser mais acesso a outras coisas, tem como pagar também, por exemplo, esse daqui da Descomplica. Mas eu não recomendo, eu acho que assim, segue com gratuito porque já tem muito material disponível gratuitamente sobre o Enem para você estudar. Significa que você tem que baixar todos os aplicativos? Não. Mas testa, vai testando, vê qual que você gosta mais e qual que você se afiniza melhor. Dica, aproveita o tempo que você tem. Não adianta ter perfeccionismo e achar que você vai, do nada, começar a estudar 3 horas por dia. Não vai. Então, assim, não importa se você tem 10 minutos, aproveita esses 10 minutos. Se você tem 15 minutos dentro de um ônibus, então aproveita esses 15 minutos dentro do ônibus. Então, feito é melhor do que perfeito, ok? Não existe perfeccionismo para estudar para o Enem. Faz aquilo que dá e aos poucos a gente vai seguindo. O importante é não desista. Então, etapas para você montar um plano de estudos. Primeiro de março até julho, você vai focar em assistir aulas, ler materiais, fazer resumo, também fazer exercício. Na etapa 2, de agosto a setembro, você vai focar mais em exercício, mas ainda assim você vai estar revisando aquela matéria que você já estudou. E por último, de outubro a início de novembro, simulado e principalmente fazer questões. E aí, você pode também revisar os materiais e os resumos que você fez de março a julho, ok? A ideia também é você montar uma rotina semanal para você entender como é a sua rotina hoje. Esse exemplo aqui é algo ideal, mas obviamente que a gente não está no ideal. Então, o primeiro ponto é você colocar no papel tudo aquilo que você faz durante a sua semana. O horário que você acorda, o que você faz de manhã, o que você faz de tarde e o que você faz à noite, o horário que você vai dormir. E aí você vai olhar para a sua rotina e ver
quais os espaços de tempo livre que você tem para estudar, independente se é 20 minutos ou se é 1 hora, ok? Ah, Thalissa, eu não tenho tempo durante a semana. Será que final de semana tem como a gente conseguir pelo menos 2 horinhas? Tá certo? Então, você vai colocar numa folha de papel toda a sua rotina para você ver os dias, os horários vagos que você tem para estudar. E aí você vai ajustar de acordo com a sua disponibilidade. A minha dica nesse momento é, se você gosta de papel, tenta fazer um cronograma de estudos mais específico possível. Então aqui está a história, mas o que de história você vai estudar? Ah, eu vou estudar a história do Brasil, então coloca a história do Brasil, ok? Uma outra dica também, quando você for estudar, é se planeje no dia anterior. Da mesma forma como quando a gente vai para academia, que a gente, não, amanhã eu vou fazer perna. Então você chega na academia e você vai direto para os aparelhos de perna, abdutora, extensora, né, enfim. Para estudar é a mesma coisa. Então se você sabe que amanhã você vai estudar história, então hoje você já vai se preparar. Ah, amanhã eu vou estudar a história do Brasil. Então tenta ter essa antecedência, que isso vai facilitar na hora de estudar. É muito importante também, na medida do possível, né, sem ideal, sem generalizações, né, você cuidar da sua mente, mas também do seu corpo. Dormir bem, fazer algumas pausas enquanto estuda, praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada. A pausa enquanto estuda, esse método Pomodoro, é o seguinte, você vai colocar no seu celular um despertador de 20 minutos. E aí por 20 minutos você não vai levantar da sua cadeira, você não vai olhar a rede social, você vai estudar. Você vai assistir uma aula, você vai fazer exercício, mas nesses 20 minutos você vai tentar ter a maior foco e concentração possível para estudar. Depois você vai ter um intervalinho de 3 a 5 minutos. E aí você vai mexer em rede social? Não! Você vai levantar, tomar uma água no banheiro, esticar as pernas, fazer um polichinelo, mas não vai para a rede social, ok? Enquanto está estudando, senão você vai destruir o seu processo de estudo, porque sua mente vai ficar muito confusa e dispersa. Então tenta pelo menos fazer 2 pomodoros, né? Um bloco de 20 minutos, pausou 5, depois mais um outro bloco de 20 minutos e pausou 5, ok? Aproveita também o grupo Vencendo o Enem, que aqui a gente tem um drive com muitos materiais que valem muito a pena. Então, mãos à obra. Nesse site que eu coloquei aqui para vocês, no Planejativo, ele vai te ajudar a montar um cronograma de estudos, de acordo com a sua disponibilidade. Então, vamos começar agora. Você vai fazer o login, definir uma senha e entrar. E nesse plano de estudos que você vai criar, você vai definir o nome. Então você pode colocar, Vencendo o Enem, eu vou para a faculdade, enfim, define um nome pessoal. Os dias que você vai estudar, segunda, terça, não, quarta não posso, tenho guarda, aí você tira. Sábado também não vou conseguir, aí você tira, ok? Você vai colocar a quantidade diária para estudar. O site vai permitir que você coloque somente no mínimo 2 horas, tá? Mas se você não conseguir 2 horas, não tem problema, mas pelo menos coloca aqui esse tempo. Quando você vai começar a estudar, né? Aqui o nome tá errado. E aí a data da prova que você vai fazer o Enem. Se você não sabe exatamente o dia, coloca em meados de novembro. O curso que você quer, então, eu quero fazer medicina veterinária. Você coloca. E a instituição, se tiver. Se não tiver, dá pra deixar em branco também, ok? O tipo de cronograma, ele pode ser inteligente, onde essa plataforma, ela vai direcionar para você exatamente o conteúdo que mais cai no Enem, de acordo com o tempo que você colocou que você pode estudar. Ou, não, Thalissa, eu quero montar o meu próprio cronograma. E é o cronograma flexível, né, que você vai ter o seu próprio planejamento e você organiza do jeito que você quer. Minha sugestão, se você não sabe, deixa do formato inteligente. Aqui são as disciplinas, então pro Enem você vai ter que escolher inglês ou espanhol. Então, não, eu quero espanhol. Tira o inglês aqui e coloca o espanhol, ok? E aqui é a dificuldade. Aqui é difícil, normal ou fácil. Depois é só salvar e ir pro
Peraí. Pro plano de estudos. Depois que você salvar, você vai... Oh, meu Deus do céu, peraí. Pronto, agora foi. Então vai aparecer já pra você aquelas matérias exatas que você tem que estudar. Aí tem até, ele sugere as próprias técnicas de estudo. Então vamos lá. Não, eu quero assistir videoaula sobre biologia. Videoaula sobre água e sais minerais. Então olha que bacana, ele já traz a própria aula que você vai ter que ouvir, né? Assistir aquela aula, aquele conteúdo que pode cair no Enem. São vídeos curtos, né? 20 minutinhos, aqui tem 16 minutinhos, né? E depois você pode também fazer atividades, questões. Então é um site muito legal, que ele te dá na sua mão exatamente aquilo que vai cair no Enem, que tem maior recorrência. Você pode treinar as questões, ver como que é uma questão de vestibular. E você acompanha também o seu desempenho, né? Esse aqui é no caso para assinante, né? Mas é legal que você pode ir anotando no papel e vendo o quanto que você vai acertando ou não, tá? Mas sugestão, entrem nessa plataforma, tem o aplicativo também do Planejativo, ele é muito bom, tá? E fuça, vai fuçar, vai dar uma olhada porque é muito legal. Outra dica para vocês na hora de estudar são os materiais compartilhados do Vencendo o Enem. Esse aqui é o nosso drive. Tem cartilha de redação nota 1000, com exemplos de pessoas que tiraram nota 1000, para você ver como que é uma redação. Tem aqui também cronogramas de estudos, que aí você pode imprimir, se você tiver condições, obviamente, né? Às vezes pode pedir o seu supervisor, se é possível imprimir na área, mas sempre peça autorização. Esse é um cronograma de estudos, que ele vai trazer um checklist. Então, se você gosta mais de papel, se você quer acompanhar as matérias, né? Então, um planejamento semanal, diário, roda da vida, da aprovação. Então, é bem legal. Então, por exemplo, aqui vai ter por matéria e o nome das principais matérias. E se você assistiu aquela aula ou fez a revisão ou não. Gente, nada de perfeccionismo. Pode ser que aqui, ó, você não consiga revisar todas essas vezes, tá? E tá tudo certo. Mas tenta pelo menos assistir uma aula dessas matérias, ok? E aí depois você consegue colocar também as questões que você resolveu, se você acertou, qual foi seu rendimento. Então é um material muito legal. E aí tem de todas as matérias, ciências da natureza, biologia, ok? Um outro item também para vocês verem nesse drive é aqui, ó, métodos de organização de estudos. Aqui dentro você vai em recorrência de conteúdos no Enem. Então essa pessoa, a Camila Ferreira, é uma professora que ela fez uma análise do Enem de 2019 até 2022, analisando os principais conteúdos que mais caem no Enem. E esse foi o resultado. Então você vai seguir aquilo que você vai estudar com base naquilo que mais cai no Enem. E vai tentar fazer exercícios simulados com base naquilo que é mais recorrente. Então, por exemplo, geografia, o que mais cai no Enem, tiveram 86 questões sobre geografia agrária. Foi 17% da prova. Então, não, eu vou estudar energia. Cara, só teve 15 questões de energia, pra que você vai estudar isso? Então, você vai focar naquilo que mais cai, ok? Como o Enem é uma prova extensa e cansativa, a gente precisa ser inteligente e ir direto naquilo que pode cair. Então, filosofia, 34 questões é só ética e justiça. Mas teve 5 de intolerância. Vale a pena estudar isso? Não. Então, foca naquilo que cai, ok? Então, isso aqui é um cronograma legal também de você ter impresso, ter do seu lado. Eu quero estudar biologia, o que é melhor? Esses conteúdos que mais caem. Tá certo? Então, gente, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês de cronograma de estudos. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo e com a Lara, que a gente tá aqui pra ajudar vocês a conseguirem alcançar os sonhos de vocês, começar a estudar na faculdade. E até depois, quando passar na faculdade, precisar de ajuda pra estudar, pode contar com a gente também. Beijinho, tchau, tchau!